Bom dia, nós vamos dar início. Muito bom dia, vamos dar início à audição dos senhores candidatos à Comissão Nacional de Eleições, que cumprimento com particular ênfase. Em primeiro lugar, os senhores candidatos, renovo os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados e a todos aqueles que nos acompanham nesta reunião. Temos 6 senhores candidatos e, portanto, vamos tentar cumprir a nossa grelha de tempos, o que significa que a audição se iniciará com uma exposição inicial por parte de cada um dos senhores candidatos, que se deve conter no tempo de 2 minutos. E vamos seguir a ordem que me está indicada aqui na documentação da reunião. Portanto, vamos ouvir, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Fernando Anastácio, a quem dou de seguida a palavra. Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente e sim todos os seus deputados e dizer que é com um particular gosto que volto aqui à primeira comissão, de onde saí não há muitos meses, mas é sempre um prazer estar nestas funções. Hoje, sobre o meu currículo pessoal, penso que foi distribuído, não vou dizer grandes considerações, tendo em consideração os aspectos mais relevantes e que têm a ver com as funções para o que sou indicado, particularmente o exercício das funções de deputado na primeira comissão ao longo das legislaturas de 14ª e da 14ª e 15ª, ou 13ª e 14ª. Pronto. Já não há, pois, já não há, ainda só. Ano que exerci as funções de deputado nesta primeira comissão e noutras, mas particularmente nesta, onde acompanhei os assuntos que têm a ver com a matéria em causa e particularmente tendo como referência principal a preocupação que nós temos e a importância que nós temos que, no fundo, que olhar para o nosso sistema eleitoral, para as preocupações. Aliás, teve muito enfoque e muita subpressão nos últimos tempos e, por isso, acho que exigem de nós, e nós, Comissão Nacional de Eleições, no âmbito do caso que mereça a confiança dos seus deputados, nós, enquanto membros da Comissão de Eleições e outros responsáveis políticos, não é só exclusivamente a Comissão Nacional de Eleições que tem responsabilidade nesta matéria, mas teremos que olhar para o nosso sistema eleitoral para reforçar, no fundo, a acessibilidade, para reforçar a participação, para que o exercício do voto, que é a nossa expressão máxima da democracia, seja algo que não seja suscetível de questões, de conflitos e de polémicas, porque a essência da democracia é isso mesmo, o exercício livre do voto, e é neste quadro que disponho a colaborar com a sociedade portuguesa e particularmente, obviamente, com o Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Fernando Anastácio. Tem a palavra a Sra. Doutora Cristiana Penedo. Vera Penedo. Cristiana Vera Penedo, Sra. Doutora. Bom dia, cumprimento a Sra. Presidente e os Srs. Deputados. O meu nome é Vera Penedo, não é? Estou, relativamente ao meu currículo, embora também esteja distribuído, faço parte da comissão que ainda está em funções. Quanto à vontade e à minha capacidade, o que posso dizer é que tenho o maior orgulho no trabalho que a Comissão desempenhou nestes últimos 2 anos, face até aos anos atípicos, principalmente o último, que foram eleições consecutivas, umas atrás das outras, e a Comissão viu-se embrulhada em demasiado trabalho para a estrutura que tem e para a capacidade até que tem, mas acho que conseguimos e que até fomos bem-sucedidos. Quanto ao desempenho, acho que está um bocadinho aos olhos dos senhores deputados o trabalho da última comissão e o papel que todos nós tivemos no desempenho das funções para que ela existe. A existência da comissão, para mim, é, na minha opinião, essencial, e as funções que cada um de nós lá desempenha em representatividade dos partidos políticos é estruturante para que tudo corra bem, porque muitas vezes a opinião que temos é que os atos eleitorais, já todos nós sabemos fazer eleições e já todos nós sabemos
como as fazer e como concorrer e como aplicar, mas depois, no dia-a-dia, deparamos-nos com aquilo que para nós parece óbvio, a Comissão muitas vezes tem que interferir. Fico ao dispor para o fim, se quiserem pôr alguma questão. Para já não tenho muito mais. Muito obrigada, Sra. Doutora Vera Penedo. Dou a palavra ao Sr. Dr. Fernando José Silva. Muito obrigado, bom dia. Os meus cumprimentos a Vossa Excelência, na qualidade de Presidente, Srs. Deputados e demais presentes. Em primeiro lugar, dizer que é para mim uma honra estar aqui. Nunca fiz parte de nenhuma comissão, nem nunca estive na Assembleia da República, a não ser como visitante ou convidado para assistir a algum debate e, portanto, sou estreante nestas andanças, digamos assim. A minha atividade profissional, o currículo também foi distribuído, mas a minha atividade profissional tem sido essencialmente ao longo da vida de docente universitário, enfim, tenho uma carreira académica com quase 30 anos e, portanto, a minha atividade enquanto jurista, principalmente, também exerço advocacia nas horas vagas, mas, portanto, fui convidado quando me lançaram o desafio, entenderam que, e, portanto, só o aceitei estar disponível para fazer parte, ou poder fazer parte da Comissão Nacional de Eleições, para já por considerar a importância de todos contribuirmos para a garantia do bom funcionamento, quer na parte referente ao recenseamento eleitoral, quer no próprio ato eleitoral em si, e garantir o estrito cumprimento da lei. E, portanto, aquilo que posso garantir é que, se merecer a confiança de ser designado para integrar a Comissão Nacional de Eleições, que o farei com o exclusivo dever de cumprimento de uma obrigação cívica também e de contribuir para aquele que é um dos principais atos da democracia, que é garantir a todos o voto, que é, obviamente, também garantir que o funcionamento do voto funcione de forma exemplar, sem questões, e, portanto, dar o meu contributo com os conhecimentos que possa ter e com o contributo pessoal que possa atribuir para essa questão. É aquilo que mobiliza a minha aceitação a integrar esta comissão. Muito obrigada, Sr. Doutor. Darei de seguida a palavra ao Sr. Doutor Frederico Nunes. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente e os demais deputados e outros membros aqui presentes. Começar por dizer que é uma honra ver o meu nome proposto pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para integrar esta comissão, cujos alguns membros já tive a oportunidade de trabalhar no passado, do outro lado da mesa. Do ponto de vista da minha formação, sou formado em Engenharia Civil pelo técnico e atualmente estou a estudar para piloto de aviões. Do ponto de vista eleitoral, digamos assim, tenho experiência não só como membro das mesas, mas também tenho experiência como delegado partidário em eleições e também como responsável pela organização das mesas eleitorais, não só do ponto de vista local, mas também do nível nacional, pelo partido que me nomeia. E penso que é tudo. Mais coisas direi depois nas respostas. Com licença. Fico muito grata, Sr. Doutor, e dou a palavra ao Sr. Doutor João Manuel Rosa de Almeida. Eu faço o meu para não reproduzir integralmente os cumprimentos de todos que me antecederam. E direi que não esperava este convite e estive a pensar. Tenho estado nesta comissão ao longo dos últimos 19 anos, portanto já me devia ter reformado, já tenho, talvez já nem consiga chegar pela lei da vida ao final deste mandato, se for eleito, mas de qualquer maneira é extremamente interessante o desafio de serem qualquer coisa que é do lado do não ser. Tem tudo e não tem nada. Há quem diga na doutrina que este órgão é um quase tribunal, mas não é. Há quem também na doutrina diga que este é um mero órgão administrativo, mas também não é. Há quem diga que tem, ou diz a lei, que tem uns enormes poderes sobre todos os órgãos e agentes da administração pública, mas depois ninguém sabe quais são os poderes e também não tem. Tem um prestígio público, mas também não tem, porque é sistematicamente atacada sempre. Os que a atacam recorrem a ela. Portanto, é uma coisa, é bonito, é um desafio interessante. E dou-vos garantias que tentarei continuar a responder a esse desafio. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor, que nos aguçou seguramente o apetite para as respostas que teremos em momento posterior e antes delas para as perguntas. Agradeço-lhe muito e dou agora a palavra ao Sr. Doutor Gustavo Ber. Olá, bom dia. Endereço os meus cumprimentos à Sra. Presidente. Também queria dar uma palavra aos funcionários da primeira comissão, que eu tive aqui já há muito tempo a trabalhar aqui, a assessorar o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na primeira comissão. E pronto, por isso queria também dar uma palavra para eles, que é muito bom estar aqui. Queria agradecer a indicação do meu nome ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E sobre a minha experiência, pronto, eu acho que tenho experiência no âmbito da própria assessoria jurídica que eu fiz por muitos anos no grupo parlamentar, muito sobre também questões relacionadas com legislação eleitoral e também agora, enfim, nas funções que eu atualmente também exerço. Dizer também que, pronto, da minha parte considero muito importante participar na Comissão Nacional de Eleições, no sentido de empenhar-me pelo funcionamento do sistema eleitoral e de garantir o máximo possível a promoção da participação dos cidadãos nas eleições, no sentido de reforçar a democracia. É isso. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço muito aos senhores candidatos que se contiveram estritamente nos 2 minutos de que dispunham, o que antecipa um muito eficiente funcionamento da próxima Comissão Nacional de Eleições. O painel é muitíssimo heterogéneo, o que também é um magnífico pronúncio. Seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares e começarei por dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, recordando que os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos para esta intervenção. Muito obrigada. Sra. Presidente, muito obrigado. Vou tentar conter-me dentro dos 3 minutos. Por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde já saudar os senhores candidatos e os meus parabéns por terem sido escolhidos e por, efetivamente, ingressarem em mais um mandato. E, em particular, ao Sr. João Almeida, que realmente não desistiu desta tarefa árdua e daquilo que confirmou que é o princípio da contradição. Eu queria, antes de mais, fazer aqui uma singela homenagem a um deputado que, infelizmente, já não está entre nós e que fez a última audição aos senhores candidatos, que foi o deputado João Ataíde, pessoa que estimava e com enorme amizade e muito conhecedor destas e de outras matérias relacionadas com... Era uma pequena homenagem, porque realmente reparei que tinha sido ele o último a fazer esta mesma audição. Por outro lado, são as forças políticas a indicarem os senhores candidatos e, portanto, parece-me haver já uma confiança nos senhores candidatos para o exercício destes cargos, até porque os currículos o demonstram e referem, efetivamente, o longo conhecimento destas matérias. Por outro lado, queria também fazer aqui uma homenagem à Comissão Nacional de Eleições pela forma isenta como tem feito o seu trabalho, independente, mesmo de partidos, vindo de partidos políticos ou indicados por partidos políticos. A ideia que tenho é que 80% a 90% das decisões são tomadas por unanimidade, o que é demonstrativo do trabalho despido de vestes que não aquelas que interessam para as questões eleitorais. Por outro lado, também são inamovíveis, mas isso não implicaria que não pudessem ter um outro tipo de atitude. Eu colocaria aqui algumas questões, muito rapidamente, como combater os vários ataques à democracia e como defender os princípios democráticos. É uma das questões fundamentais para que as eleições possam prosseguir e possam manter-se no espírito democrático. A questão das queixas, nós sabemos que é uma forma, muitas vezes, de pressão para conseguir, se calhar, ganhos políticos ou ganhos eleitorais e, portanto, não há forma, como diria anteriormente, não há forma de não responder a estas questões, porque também não há forma de tratar isto como uma censura e, portanto, não se sabe qual é a queixa e em que termos é que a queixa está e, portanto, o não responder ou o não dar seguimento a determinado tipo de queixas poderia parecer aqui um lápis azul ou, efetivamente, uma censura e acho que, e é a ideia que tenho também, é que, efetivamente, tem sido respondida e, imediatamente, estas questões são respondidas, até porque o direito eleitoral é um direito que tem prazos muito curtos,
em termos de impugnação e de recurso, e tem o chamado princípio da cascata, que vai naturalmente convolar e confirmar muitos dos atos para evitar que, passados 6 ou 8 meses ou um ano, venham efetivamente a impugnar essas mesmas decisões. Eu gostaria de colocar aqui a questão de qual a visão sobre a participação, que é uma questão controvertida nas campanhas eleitorais dos titulares de altos cargos públicos e, portanto, é aquela questão, o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, pode ou não pode, e em que termos, em que circunstâncias. A questão das fake news é sempre uma situação muito complicada, porque é muito difícil saber qual a origem, muitas vezes, delas e o que pretendem, e, sendo assim, só colocar aqui uma última questão. A abstenção. E na questão da abstenção, eu acho que há aqui a vertente da abstenção técnica e há outra vertente que eu acho que têm que ser os próprios candidatos a obstar a essa mesma abstenção e a fazer com que as pessoas vão votar. É só. Muito obrigado e perdão pelo excesso do tempo. Agradeço muito, Sr. Deputado Francisco Oliveira, e em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e aqui também os candidatos aqui presentes e também, em primeiro lugar, de dizer que nós associamos aqui à homenagem que acabou de ser efetuada pelo Partido Socialista, a homenagem póstuma que em bom tempo é feita ao ex-deputado João Ataíde, que na anterior legislatura efetuou em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta audição à CNE. Também começar por reconhecer e valorizar desde já a disponibilidade de todos os candidatos para esta importante e nobre missão e também saudar o trabalho que têm vindo a desenvolver, um trabalho que nem sempre é devidamente reconhecido deste órgão independente que é fundamental para a nossa democracia e para a organização do processo eleitoral democrático. Tendo em conta que, neste caso particular, estamos perante um direito de cada partido político de indicar os seus representantes na CNE, nós consideramos que não está aqui em causa propriamente o escrutínio de cada um dos candidatos, o currículo é conhecido, mas obviamente não gostaríamos aqui de relevar e destacar a enorme experiência e o vasto currículo da doutora Vera Penedo, quer na legislação eleitoral, quer na organização dos processos e na aplicação da lei em vigor. Feita esta consideração inicial, gostaríamos de colocar aqui algumas questões que nos parecem bastante pertinentes em relação àquela que deve ser a função da CNE e, em primeiro lugar, tentar saber de que forma é que consideram que a CNE deve promover a participação eleitoral dos portugueses e, em termos de diligências e de campanhas, o que é que acham mais pertinente fazer para combater aquele flagelo da democracia portuguesa que é a abstenção e, de certa forma, tentar inverter este flagelo e aumentar a participação cívica de todos os portugueses. Também outra questão que gostaríamos de colocar é de saber como é que entendem que deve ser garantida a independência da CNE e um necessário distanciamento às pressões que são conhecidas e que normalmente têm lugar durante as campanhas e os períodos de campanha eleitoral e de que forma é que pretendem atuar para garantir a independência deste órgão. Também foi aqui referido na apresentação inicial a dificuldade dos meios. Nós também queríamos perceber que meios é que a CNE dispõe e se esses meios são ou não suficientes para o bom desempenho da sua função. Perceber também, no entender de cada um dos candidatos, quais são os desafios e as ameaças atuais à democracia e aos processos eleitorais e terminar com a questão mais recente que nós não podemos contornar e acho que é preciso também aqui perceber qual é que é a opinião de cada um dos candidatos perante a última mais recente polémica
das legislativas nacionais em relação ao voto dos imigrantes e tentar perceber que diligências é que tencionam tomar para que esta situação não se volte a repetir e que se possa garantir também a igualdade do tratamento do voto dos imigrantes. E para concluir, Sra. Presidente, desejar um bom mandato a todas e a todos, que seja um mandato em que impere a independência e o rigor na atuação da CNE e que seja salvaguardada a liberdade de expressão, a igualdade de oportunidades, quer de ação e propaganda de todos os partidos políticos e, sobretudo, aquilo que nos preocupa mais, a igualdade de tratamento de todos os cidadãos em todos os atos de recenseamento e em todas as operações eleitorais. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Representando o Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também pela presença de todos os candidatos a este órgão importante, como é a Comissão Nacional de Eleições. Já apreciamos também os currículos e vemos que são pessoas capacitadas, são pessoas com um currículo vasto, são pessoas que sabemos que vão fazer um bom trabalho num órgão extremamente importante para a sociedade, como é a Comissão Nacional de Eleições. Queria também associar-me só ao voto de pesar feito pelo Partido Socialista em relação ao Dr. João Ataíde. Subscrevemos inteiramente. Para além de um excelente deputado, foi um excelente Presidente de Câmara, que eu tive a oportunidade de conhecer bem na Figueira da Foz, e por isso fica também aqui da parte do Grupo Parlamentar do Chega esse reconhecimento pela sua memória e essa honra à sua memória. Falando da Comissão Nacional de Eleições, às vezes nós aqui nestas discussões falamos muito em espírito democrático, mas esquecemos do desperdício de votos que existe e que se registra em todos os atos eleitorais, nomeadamente para a eleição de representantes do Parlamento, aqui nas eleições legislativas, como aconteceu há bem pouco tempo. Em 2019, por exemplo, foram registados 579.804 votos que não se traduziram em mandatos, ao passo que em 2022 aumentou para 671.557 votos, que não foram convertidos em mandatos, de acordo com os números provisórios já conhecidos. Portanto, estamos a falar de 13% do total de votos registados, e já para não contar com a abstenção, que chegou quase aos 50%. E são, sobretudo, os eleitores dos círculos de menor representatividade os mais desconsiderados, porque acabam por não eleger ninguém com o seu voto, como é o caso, por exemplo, e eu falo em causa própria, de Porto Alegre, onde 51,82% dos votos válidos não foram convertidos em mandatos, porque como só elege 2 deputados, o Distrito de Porto Alegre sofre dessa, ou seja, a opinião dos eleitores de Porto Alegre sofre dessa pena que a democracia está neste momento e que foi ignorada nesta altura. A pergunta é muito simples. Qual é a opinião que os senhores têm sobre este aspecto e qual é a solução? Porque é importante nós termos também uma opinião, mas é importante nós, todos os agentes políticos e particularmente também a Comissão Nacional de Eleições, também apresentar uma solução para isto, que é que achamos gravíssimo. Mais 600 mil pessoas que foram votar e o seu voto não contou para nada. Portanto, gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, representando a Iniciativa Liberal, vamos ouvir a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os candidatos aqui presentes e associar-me também ao voto pesar do deputado João Ataíde, manifestado aqui por todos. Relativamente à Comissão Nacional de Eleições, é reconhecido por todos o árduo trabalho da CNE e que é essencial para que as eleições ocorram dentro da regularidade constitucional prevista e democrática, que é exigida, sendo também igualmente reconhecida por todos uma aura de independência e imparcialidade que tem sido mantida durante os últimos anos e que, apesar da sensibilidade política e mediática deste órgão. Não obstante, são também reconhecidos por todos os diversos problemas que a CNE tem vindo a lidar desde então, nos últimos anos. A título de exemplo, o voto postal, que recorrentemente a Celeuma tem originado e que tem roubado o palco das últimas eleições, sendo protagonista de uma decisão inédita na repetição dos votos no Círculo da Europa nas passadas legislativas. A Iniciativa Liberal acredita que a diversidade etária e a diversidade de formação são essenciais para a modernização dos serviços e para a melhoria dos processos internos da própria Comissão Nacional de Eleições, e o currículo enviado pelo nosso candidato demonstra essa mesma crença.
Uma lefada de ar fresco na composição da Comissão Nacional de Eleições, com a designação de cidadãos, com uma formação jurídica, mas também com uma formação na área das engenharias, que estão habituados à gestão de projetos e à gestão logística profissional, contribui para uma melhoria contínua da eficiência na aplicação prática dos processos, mas também nas sugestões que possam vir a ser dadas ao legislador, e isso parece-nos essencial. Aí ela entende como premente uma renovação da legislação eleitoral e pergunta por isso aos candidatos qual é a opinião que têm acerca do atual status legislativo autonomizado em regulamentos e leis eleitorais avulsas consoante cada eleição. Também, e não sendo responsabilidade da CNE ter um papel ativo na diminuição da abstenção, mas sendo este um dos principais órgãos a aplicar e a interpretar a lei eleitoral, e queria também perguntar qual é a opinião que tem sobre o papel da CNE no combate ao fenómeno da abstenção, de que maneira é que a CNE pode modificar os processos de forma a prevenir as situações como as que são recorrentes com o voto postal, e que será este apenas um problema legislativo ou se também será um problema operacional, e ainda se precisará a CNE de mais recursos para a execução da responsabilidade e competência que a lei atribui. Por último, e não considerando que os candidatos é essencial que façam uma análise e uma divulgação pública da Key Performance Indicators, bem como das estatísticas sobre a performance e o funcionamento da CNE, queria questionar qual é, tal como... queria questionar também o que é que entendem sobre este tema. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E para concluirmos esta ronda de questões, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar cada um dos candidatos e a candidata à Comissão Nacional de Eleições. Como é óbvio, a indicação é por orientação partidária, mas, como é expresso na lei, com a total independência face aos partidos que indicam. Eu creio que esta é a primeira das garantias, a maior e a mais absoluta, que cada um e cada uma têm de dar a este Parlamento, a esta Assembleia, já o fizeram, mas também ao país. Desse ponto de vista, a organização do nosso processo eleitoral tem na CNE um órgão que, sendo ao mesmo tempo colegial, mantém uma garantia de independência dos agentes partidários e creio eu, tem sido um fator de sucesso da nossa democracia. Não obstante haver problemas, como há em tudo na vida, não obstante haver desafios, como há em tudo na vida, mas também não obstante, muitas das vezes, utilizar-se a CNE como responsável de coisas que não são responsáveis. Aliás, várias das perguntas aqui feitas, que são importantes para saber a opinião individual de cada um, não têm relevância nenhuma para a atuação da CNE. A CNE não tem nada a ver com a lei eleitoral, tem aqui que a cumprir. A CNE não tem nada a ver com as formas de garantir o não desperdício de votos, tem que garantir que a lei eleitoral é cumprida, que os cidadãos são informados, que há igualdade de direitos no acesso ao voto, que essa informação serve para combater a abstenção. Agora, como os votos são segmentados, isso não tem nada a ver com a CNE. Desse ponto de vista, há aqui um conjunto de perguntas que se percebe que existam, até para perceber a opinião individual de cada um, não afetarão o desempenho do mandato enquanto mandato da Comissão Nacional de Eleições. E por isso, eu creio que as perguntas, aquela que eu queria deixar que me parece a mais relevante, é da expectativa sobre as condições de trabalho da CNE. Há aqui, em cima da mesa, um conjunto de intenções partidárias já expressas, algumas já apresentadas, de iniciativas para alterações da lei eleitoral. Creio que há um consenso nacional, pelo menos é um consenso partidário, que do último ato eleitoral há necessárias alterações à lei, quanto mais não seja alguns ajustes de alguns pormenores. E eu creio que esse é um dos aspectos que marcará o próximo mandato. E há aqui um período, em teoria pelo menos, um período em que não há eleições, em que a CNE pode ajudar o Parlamento a refletir e o Parlamento pode beber desse conhecimento da CNE para melhorarmos de facto as leis eleitorais. Nós não temos a pretensão de fazer grandes revisões da lei eleitoral, mas temos a pretensão de corrigir, com o conhecimento daqueles que também estiveram no terreno nos últimos atos eleitorais, os problemas que existiram. Sendo que, e eu queria também deixar isto bem claro, sendo que a repetição das eleições no círculo da Europa, para nós, não é uma responsabilidade da CNE.
é uma responsabilidade dos partidos políticos que estiveram envolvidos no processo, é uma responsabilidade em particular do PSD, que achou que era por aí, que contestava o resultado eleitoral e que conseguiria ter benefícios eleitorais. Não o teve, como se percebeu, pelo contrário. Agora, não me parece também que a ideia de transpor... Peço desculpa por interromper, Sr. Deputado. Não me parece que a ideia de transpor para a responsabilidade da CNE algo que não é responsabilidade sua, parece ser também aqui a forma de aliviar a água do capote de quem, de facto, teve essa responsabilidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos assim ao final do tempo das perguntas, passaremos ao tempo das respostas, retomamos a grelha de 2 minutos e vamos ouvir o Sr. Dr. Fernando Anastácio. Muito obrigado. Queria agradecer, portanto, as perguntas colocadas. Eu sei que nenhuma das perguntas foi individualizada e o leque é bastante amplo e, portanto, seria um exercício de muita precisão e de objetividade que eu não sei se serei capaz de responder a todas elas em 2 minutos. Mas, de qualquer forma, queria destacar 2 ou 3 questões que me parecem importantes. Primeiro, para perceber, obviamente, a que vamos, ou seja, quais as nossas responsabilidades, e aqui particularmente estou perfeitamente de acordo com a intervenção acabada de fazer do Sr. Deputado Pedro Filipe, porque, de facto, a CNE tem as competências que tem, não tem outras competências. E, obviamente, algumas das matérias que foram aqui afloradas não são propriamente competências da CNE. Mas isso não me inibe, pessoalmente, de dizer qual é a minha opinião pessoal relativamente a algumas delas. E, particularmente, à questão de... Acho que a lei eleitoral merece um olhar atento, merece alguns aperfeiçoamentos, mas tem princípios basilares que, na minha perspectiva, serviram muito bem e têm servido muito bem a democracia nos estes 48 anos e, portanto, o princípio da proporcionalidade, o princípio da liberdade individual, a escolha, a capacidade de cada um dos cidadãos se candidatar, os partidos da sua organização. Acho que não temos receber grandes lições sobre esta matéria. Acho que o sistema democrático português tem funcionado. Agora, de facto, nós vivemos recentemente alguns problemas na lei eleitoral. Não era matéria, na minha perspectiva, obviamente, da Comissão Nacional de Eleições, mas, se calhar, a lei eleitoral merece alguns ajustes. Já os teve recentemente. Ainda penso que não foi nesta legislatura, na anterior, alguns aspectos, alguns agora mais recentemente pela questão do Covid, mas mais estruturalmente na outra legislatura, e merece, obviamente, ser analisada. E nesse quadro, acho que a CNE, pela sua natureza e pela sua ligação com a Assembleia da República também, e sendo os seus deputados aqueles que têm a responsabilidade para alterar precisamente as leis eleitorais, da minha parte, agora não desse lado, mas deste lado, mas com toda a disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República e transmitir o conhecimento, a experiência que tive já, tanto enquanto candidato, porque já fui candidato aos mais diferentes órgãos, portanto já estive desse lado, já fui eleitor muitas vezes, e agora com esta responsabilidade, que acho que deve ser exercida, como reitero, não no quadro de um mandato partidário, mas num quadro também de independência, porque é esse mesmo o estatuto de cada um das pessoas que está na Comissão Nacional de Eleições. Uma última questão, relativamente ao voto e à questão do voto. Também sou da opinião que devemos aperfeiçoar os mecanismos de voto, no sentido de garantir a maior amplitude e a maior acessibilidade a todos os cidadãos, mas claramente sem pôr em causa o princípio da pessoalidade, de garantirmos que o voto é efetivamente daquele cidadão, sempre sem afastar os princípios do voto eletrónico e de outros, mas esta questão para mim é essencial enquanto expressão do mandato individual e da vontade individual relativamente ao exercício do direito de voto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. Fernando Anastácio. Senhora Doutora Vera Penedo tem a palavra. Eu ouvi atentamente as questões, estou perfeitamente de acordo com as questões que foram aqui colocadas, que efetivamente nada têm a ver com a CNE, a não ser com a nossa opinião individual enquanto cidadãos. Queria, nas referências que faço nas respostas, dar ênfase a 2 questões. À questão das campanhas que a doutora Sara Madruga da Costa referiu e à questão do voto dos imigrantes. A questão das campanhas, a Comissão Nacional de Eleições faz e tem, em todos os atos eleitorais,
campanhas informativas, de apelo ao voto, de explicação de como votar, de tudo isso. Acontece que está tudo um bocadinho interligado, as questões que foram postas aqui, relativamente às campanhas, ao que é feito, aos recursos e à capacidade que a CNE tem para fazer tudo isso no curto espaço de tempo que foi referido da própria lei eleitoral, dos prazos das próprias leis eleitorais. Relativamente ao que se passou e que foi aqui tão mencionado com o voto da imigração, e eu, uma vez que sou membro da atual comissão, cabe-me dizer que aquilo que eu constatei é que o imigrante não sabe votar face à lei que tem em vigor. Foi só isso que aconteceu. O imigrante não soube votar. Algo aqui não acontece. Ou a lei não é, ou a forma de votar não é explicada, ou a explicação que é dada não chega ao imigrante. É só o que se conclui do que aconteceu. É só aquilo que eu consigo concluir do que aconteceu. A lei tem um mecanismo claro e específico, descrito de como o imigrante tem que votar, não é? E esse mecanismo o imigrante não o entende ou não o sabe, porque foi só isso que se passou. Ou seja, foi só isso que se passou concretamente. Claro que a postura do misturar os votos faz com que depois não se consiga, não tenha havido da Assembleia de Apuramento Geral, que nada tem a ver com a Comissão Nacional de Eleições, é independente perante o seu trabalho, tenha tido o comportamento que teve. A CNE, enquanto entidade, aquilo que pôde constatar face ao que observou do que aconteceu, é que para a Assembleia de Apuramento Geral ter tomado uma decisão daquelas, e para haver aquela quantidade, que depois também se veio a verificar na repetição de votos, passo o pleonasmo, mal votados, se assim se pode dizer, é porque o imigrante efetivamente não lhe está a chegar a mensagem, não lhe está a chegar a explicação. Senhora doutora Vera Pinto, peço-lhe que conclua. Vou concluir já. Relativamente aos desperdícios de voto, o legislador é esta casa, que não é realmente só que faz cumprir e cumpre a lei que o legislador põe em prática. Quanto aos recursos da CNE, eu tenho que fazer uma referência. Eu vou deixar essa explicação para o Dr. João Almeida, porque efetivamente é o homem daquela casa que mais vos é capaz de dar a entender o tão pouco que existe, o tanto que fazemos com o tão pouco que temos. Para vos dar só uma ideia muito geral, a CNE tem direito a 20 funcionários. Ultrapassamos o tempo em 1 minuto e 45. 11 em funções. Portanto, temos metade, estamos a trabalhar com metade. Mas faça isto, o Dr. João Almeida explicará bastante melhor. Agradeço muito, Senhora Doutora. Tem a palavra o Sr. Dr. Fernando José Silva. Obrigado. Muito obrigado. Obviamente vou usar aqui uma técnica que normalmente que trago do mundo académico, que é, com tanta pergunta, vou tentar selecionar aquelas que me parecem relevantes de responder, porque não conseguirei responder a todas. De qualquer forma, há algumas questões que me parecem importantes. Uma primeira que foi aqui, desde logo, colocada sobre a questão do combate ao espírito democrático, em que é que a CNE pode efetivamente contribuir para esta questão. Julgo que há questões importantes que se exigem de um órgão desta natureza, que é que as respostas sejam céleres, que sejam, portanto, imediatas, obviamente, e cristalinas, de forma a que não deixem dúvidas sobre o sentido. E que, se efetivamente circunstâncias ocorreram no passado, e ninguém pode esquecer naturalmente que algo correu mal, o que me parece importante nesta altura é conseguirmos, efetivamente, encontrar onde é que está a causa. Se foi na preparação da participação, se foi no momento da execução do voto, se foi depois na decisão, e tirar daí ilações e corrigir para circunstâncias futuras. Poderá ser esse o contributo que a Comissão Nacional de Eleições pode dar e, eventualmente, também poder corrigir algo que possa ter praticado de menos correto. A questão das fake news também é uma questão que nós não podemos esquecer, porque o efeito que as redes sociais hoje têm em termos de informação e desinformação não podem ser esquecidos. Como é uma fake news, não nos pronunciamos. Obviamente que faz parte da informação e parece-me que este órgão terá nessa matéria um papel importante. Quanto à matéria da abstenção versus participação,
Tenho em mim, mas pode ser uma consciência que possa vir a alterar, caso venha a exercer essas funções, que a principal causa da abstenção não estará na CNE. Mas se estiver, e se a CNE puder efetivamente de alguma forma contribuir para este distanciamento da maior parte dos portugueses para a participação democrática, deverá também saber onde é que pode efetivamente tornar essa questão mais clara. Duas questões que gostava de responder, que o tempo também é curto. Uma que me parece fundamental e que foi colocada relativamente à garantia da independência. Essa foi uma condição que coloquei e que me foi colocada quando, independentemente de estar aqui indicado por um partido, de não ser representante do partido. E, portanto, estar aqui no exercício daquilo que é o cumprimento estrito daquelas que são as funções. E, portanto, essa foi, aliás, uma condição que me foi pedida e, quando me foi justificado o porquê da indicação do meu nome, não me foi mencionada essa questão e, portanto, porque também fizeram questão de me colocar assim, é justo que o diga, a garantia da independência. Quanto a qualquer contributo que possa ser dado, naturalmente que a ligação entre a CNE e a Assembleia da República tem que ser permanente e se eventualmente, seja pela questão aqui colocada de desperdício de votos ou de outro, se a CNE no exercício das suas funções conseguir encontrar que tem algum contributo a dar à Assembleia da República, deve fazê-lo e, portanto, em permanente contacto, sugerir. A Casa da Legislação é esta e, portanto, se a CNE puder contribuir com essa questão, não deve deixar de o fazer. Muito obrigada, Sr. Doutor. Dou a palavra ao Sr. Doutor Frederico Nunes. Muito obrigado e quero começar por agradecer a todos os deputados as perguntas colocadas. Tal que os meus colegas, vou tentar responder sucintamente e juntando os vários assuntos. Em primeiro lugar, relativamente à questão colocada sobre a instrumentalização da CNE. A instrumentalização da CNE parte do princípio ou tem como abordagem a intenção da colocação da queixa e não o facto que é relatado na queixa. E o que a CNE irá deliberar é sobre o facto que a queixa se refere. E, portanto, dessa forma a CNE nunca pode ser instrumentalizada por quem coloca a queixa, porque meramente olha para a lei e, à luz da lei, analisa essa queixa. E, portanto, temos que responder a todas as queixas que aparecem e a forma como a nossa decisão será utilizada é da forma que a comunicação social ou o próprio partido colocou ou o cidadão que colocou a queixa pretender. Relativamente à abstenção, eu iria usar uma frase que foi utilizada aqui por um colega da antiga Comissão, em 2019, que é a abstenção ser um direito constitucional. Portanto, a lei diz que os cidadãos têm o direito de votar, não diz que têm a obrigação de votar, e, portanto, isso quer dizer que, desse ponto de vista, a CNE, como ator regulador do poder e potencializador do bom funcionamento da democracia, não tem necessariamente a função de diminuir a abstenção. Tem o papel de informar sobre a democracia e sobre como votar. E desse ponto de vista, agora utilizando as palavras do Dr. João Almeida, a abstenção e diminuir a abstenção é, na sua maior parte, um problema que cabe aos candidatos e às candidaturas, porque são os senhores que têm que conseguir convencer as pessoas que é oportuno e que tem valor ir votar. Relativamente ao Código Eleitoral, que também foi mencionado, esta é uma questão que tem sido levantada nas últimas legislaturas e nas diversas vezes que os membros propostos da Comissão Nacional de Eleições aqui se têm apresentado, e é de facto algo que é essencial não só na junção das várias leis eleitorais, como outra legislação existente, como por exemplo do recenseamento eleitoral. Relativamente ao voto postal, a CNE fez o seu trabalho que claramente foi validado pelo Tribunal Constitucional, portanto está claro que a interpretação da CNE foi a correta. A questão que pode levar é exatamente se o problema está na falta de conhecimento da lei, se está, por outro lado, na falta de consciencialização de como é que se deve votar. Isto porque maior informação do que a repetição das eleições não existe e, portanto, se as pessoas não colocaram na segunda vez o seu documento de identificação é porque, obviamente, não percebem o processo. Finalmente, e para terminar, uma questão levantada que é a questão dos KPIs, portanto, de fatores de avaliação da performance da CNE, parece uma questão bastante oportuna. É necessário os cidadãos saberem de uma forma bastante
bastante fácil e ágil qual é o tempo de resposta médio da CNE, qual é a tendência das votações, quem são os maiores queixosos. Portanto, uma série de informações de forma estatística que possa ser utilizada pelos cidadãos para analisar o próprio trabalho da CNE. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem agora a palavra o Sr. Doutor João Almeida. Se me permitem, não começo pelo que é mais importante, porque senão fica uma parte vazia, sem resposta. Portanto, começo pelos meios, embora eles tenham a sua importância, porque, pelo menos Hegel pensou nisso, na dialética dos meios e dos fins, e os meios muitas vezes condicionam os fins, ou sobrepõem-se a eles. O que é facto é que a CNE, se querem que lhes diga com toda a sinceridade, funciona no limite dos meios ou sem meios. Não sei se... Por exemplo, houve um mal-entendido aqui com a Assembleia em torno de uma questão ligada com as instalações. O que é facto é que as instalações não funcionam. O que é facto é que em cada processo eleitoral, no último, a CNE gasta 15 mil euros para fazer a mudança total das instalações e dos cidadãos no momento em que devia estar, no momento crucial em que devia estar a atendê-los e a dar-lhes respostas, na véspera e no dia da eleição. Para terem esta informação, portanto, esses meios são importantes. A CNE não tem funcionários que cheguem, não tem nada. Eu espero que com o contributo do Sr. Engenheiro a gente consiga convencer que é preciso mais. Tem um orçamento de 2 milhões de euros, dos quais a maior fatia vai para pagar as míseras campanhas de esclarecimento que fazem cada eleição. Porque, de facto, não tem dinheiro para mais. E dos serviços próprios, da administração financeira de vossos, vem-nos sempre dizer, então e não podem reduzir esse valor. Em lugar de dizerem, não podem aumentá-lo porque, de facto, as campanhas não têm expressão. A CNE tenta fazer iniciativas com terceiros e não tem resposta. Posso-lhes dar uma ideia, claro que é com alguém que está ausente. Ainda recentemente se contactou a Secretaria Regional da Educação dos Açores, uma vez que tínhamos no plano de atividades o objetivo de fazer, para preparar a próxima eleição da Assembleia da República, uma ação com as escolas e a colaboração do Ministério da Educação, para envolver as crianças e os jovens e, por via delas, também as famílias. Como não há eleição, porque já houve na Assembleia da República, pensámos, bem, então fazemos na Madeira, para o ano, a eleição da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Pusemos o problema para ter uma primeira audiência, para conseguir conversar e montar, porque tem que se montar antes do termo deste ano letivo. Não tivemos sequer resposta, até hoje. Já lá vai quase um mês de que iniciámos os contactos. Portanto, também já uma vez, e se quiserem, com esta casa, quisemos fazer uma iniciativa deste estilo e pedimos o alto patrocínio do Sr. Presidente da Assembleia e burocraticamente foi-nos recusado. Portanto, assim não se consegue. Mas vamos fazendo o que podemos, não desistimos por causa disso. O próprio modelo da CNE, o modelo da CNE que é excelente naquilo que consegue de independência e de equilíbrio, não é excelente para o funcionamento. De facto, somos todos amadores. Vamos lá quando não temos mais nada que fazer. Estão aqui sempre a referir-se a mim porque eu, como sou aposentado, posso lá estar muito tempo, mas o resto das pessoas tem que trabalhar para viver. E não é com a senha de presença que recebe por lá ir que consegue viver. Não é? Portanto, e este é um problema de facto. Pronto, não conseguimos recrutar pessoas, não conseguimos ter condições, inclusive não temos espaço para ter um corpo de funcionários mínimo. Também há uma coisa que é preciso ter presente. A atividade da Comissão não é uma atividade constante. É uma atividade que tem ciclos. Tem picos enormes nos momentos eleitorais e tem períodos mais calmos fora dos momentos eleitorais. Não parece justificar-se um modelo que tenha uma organização sempre dotada de todos os meios que são necessários para os picos. Portanto, isto tem que ser qualquer coisa de muito flexível. Por isso mesmo nós achamos que aquelas tendências que aparecem sucessivamente, ou pelo menos temos conversado sobre isso, para fazer uma lei orgânica e tratar aquilo como se fosse uma direção-geral, uma coisa assim, não funciona. Não é o que se adequa a uma coisa daquelas. Interrompo com pena, mas temos uma questão de tempo. E eu mais nada digo, e tinha muita coisa para dizer sobre tudo o resto, mas... Agradeço muito, Sr. Doutor, e, portanto, vamos agora ouvir o Sr. Doutor Gustavo Bero. Eu não tenho muito a acrescentar aos outros candidatos que falaram, e acho que muitas das questões merecem uma reflexão que também em 2 minutos é complicado fazer. De todas as formas, eu acho que muitos já deram algumas respostas.
O que eu queria reforçar era a perspectiva de independência e isenção da Comissão Nacional de Eleições na resposta às questões que vão sendo colocadas e que foram colocadas dentro do seu quadro de competências, enfim, e dentro até dos meios que tem. Pronto, eu ficaria por aqui. Muito obrigada, Sr. Doutor. Dê-me só um segundo, Sr. Deputado. Eu recebi da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação de que pretendiam fazer uma curtíssima intervenção apenas para pedir um esclarecimento sobre a eventual existência de um lapso. Abrindo esse precedente para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ele existirá naturalmente para qualquer grupo parlamentar que pretenda fazer um pedido de aclaramento. Não sendo essa a questão, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pergunto-lhe... Sr. Presidente, eu apenas para me penitenciar por um lapso imperdoável da minha parte, que não me referi, como os outros grupos parlamentares fizeram, e como era de devida justiça que tivesse feito, à referência, à memória do Sr. ex-deputado João Ataíde, e queria apenas colmatar essa falha neste momento, não tenho mais nada a acrescentar do ponto de vista de... Agradeço muito, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, pedindo-lhe que seja o mais sucinta possível. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a senhora e os senhores candidatos, as senhoras e os senhores deputados, e agradeço a compreensão da Sra. Presidente, porque se bem que esta audição tem uma finalidade especial, na qualidade de deputados, também não podemos fazer de conta que não ouvimos aquilo que foi dito e que pode ter interesse para as diversas dimensões do nosso trabalho. Na intervenção do Sr. Dr. João Almeida, começou por falar na Secretaria Regional da Educação dos Açores e terminou falando na Madeira. Eventualmente foi lapso meu, mas eu precisava de saber se está à espera de uma resposta do Governo dos Açores ou do Governo da Madeira, explicando que sou eleita pelo Círculo dos Açores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço, não podia ter sido mais concisa na pergunta, nem mais concreta. Ainda assim, pergunto se os restantes grupos parlamentares pretendem suscitar algum pedido de esclarecimento. Não sendo o caso, devolvo a palavra ao Sr. Dr. João Almeida. Eu peço muita desculpa, é da Madeira que se trata, e a confusão deveu-se ao facto de termos tido já em tempos conseguido fazer uma iniciativa deste tipo nos Açores. Muito obrigado. Agradeço muito, Sr. Dr. João Almeida. Cabe-me, com pena, dar por encerrada esta audição dos senhores candidatos à CNE, desejando a todos as maiores felicidades. Muito obrigada.